paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, dentro de um presídio, dentro de uma delegacia, encarcerado, no leito de um hospital, em casa, doente, aonde você estiver nesta manhã de sexta-feira, eu quero pedir licença para compartilhar com você da palavra de Deus. Trazer a você uma reflexão, uma mensagem da parte de Deus, para que possamos nos despertar para buscar o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela diz que enquanto há vida, há esperança de salvação. Mas depois que morre, segue-se o juízo, aonde cada um de nós vai prestar conta dos nossos atos. E eu quero trazer uma palavra a qual eu tinha tirado ela ontem, né? Eu tinha meditado nesta palavra ontem e pretendia trazer esta mensagem ontem, mas como choveu aqui ontem, eu não pude vir para a parte externa do condomínio para trazer a mensagem. E eu quero compartilhar com os irmãos. Antes vamos fazer uma pequena oração, meus queridos. Pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que fale aos corações, porque nada tenho de mim mesmo para oferecer a vocês. É Deus, através da sua palavra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, em nome de Jesus, nesta manhã para trazer, meu Pai, uma mensagem vinda da tua parte. Pai, fala a cada coração, a cada vida, que nesta manhã vai se dispor, meu Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa, Pai, nesta manhã, levar a tua cura, Senhor, àqueles que precisam, ó Deus, em nome de Jesus. Bom, meus queridos, eu estou lendo aqui ainda o livro de Jeremias, né, meditando neste livro, da qual irá sair esta mensagem. Como eu disse, Jeremias, Deus chama Jeremias para Jeremias levar a mensagem ali ao reino de Judá, de Israel, porque o povo de Deus estava praticando coisas que desagradavam a Deus. Estavam adorando a deuses pagãos, sacrificando as crianças, matando as crianças e oferecendo para os deuses pagãos. Os profetas, os sacerdotes estavam se corrompendo, não estavam vivendo, ensinando a verdade ao povo. O povo estava perdido, sem direção, pecando, porque os próprios líderes estavam pecando. E aí não havia ordem, a cidade estava tomada pela violência, pelo caos. E a gente vê que não é diferente nos dias de hoje. Estamos vivendo dias difíceis, a violência tem crescido na nossa cidade, não só aqui em Fortaleza, mas em todo o Brasil a gente vê a violência crescendo. A gente vê os líderes evangélicos, pastores, os apóstolos, os evangelistas, aqueles que estão em cima dos púlpitos, se corrompendo, se vendendo, cedendo o púlpito para homens corruptos. Foi o que aconteceu aí. A gente viu em tempos passados pessoas profetizando coisas que não vinham de Deus, querendo induzir o povo a votar em certa pessoa. E aí a gente viu que Deus não permitiu que esses falsos profetas, que esses falsos pastores obtessem êxito naquilo que eles queriam. Porque é Deus, meu querido, quem está no controle. É Deus quem rege a nossa vida. É Deus quem rege a nossa sociedade.
Mas veja o que Deus tem para mim e para você nesta manhã, porque antes de trazer esta mensagem a você, Deus ele falou comigo. Está no capítulo 22 de Jeremias, do verso 29, diz assim a palavra de Deus: ó terra, 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 ouve a palavra de Deus. Veja que a expressão aqui, 3 vezes Deus fala: terra, 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 ouve a palavra de Deus. Terra aqui, irmãos, somos nós, seres humanos, que estamos aqui neste planeta, a qual Deus nos permite morar. E Deus usa a expressão, ouve a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje, meu querido, não querem ouvir a palavra de Deus. E quando as ouvem, eles querem sempre uma palavra de afago. Eles querem sempre uma palavra que vai de encontro ao ego, aquilo que eles querem. As pessoas hoje não querem ouvir uma palavra de exortação. As pessoas hoje não querem ouvir uma palavra que vai de encontro ao seu ego, que rebata o seu ego. Não, elas querem ouvir: olha, você vai ser vitorioso, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te curar. Elas não querem ouvir uma palavra que venha de encontro ao seu ego, que venha... Porque a palavra de Deus, irmão, ela é sal, e quando ela bate na ferida, ela queima, ela arde. E tem muitos profetas, muitos homens de Deus, que estão só passando a mão na cabeça das pessoas dentro das congregações. Por que que hoje você vê aí uma quantidade de pastores que matam crianças, estupram crianças, estão dentro da igreja, estão ministrando a palavra de Deus, estão ali engravatados, mas são pessoas que não foram libertas das drogas, pastores que não foram libertos, porque se mata e se estupra uma criança, esse pastor, esse líder, não foi um homem transformado. E a gente vê muito isso dentro das igrejas hoje. São pessoas que ainda não foram libertas pelo poder da palavra. São pessoas que estão ali apenas em busca de buscar benefícios, de buscar enriquecimento, de buscar realizar os seus desejos materiais. É pecado? Não. Não é pecado você querer ter uma condição de vida melhor. Mas é pecado quando eu utilizo da palavra de Deus para fazer meio de ganho, para enganar as pessoas, para prometer às pessoas riqueza. Então veja, eu creio e tenho certeza que Deus não está nesse negócio quando há uma multidão que não está ali com um propósito, com um coração sincero diante de Deus, de buscar a presença de Deus, porque quando nós nos reunimos, irmãos, dentro de um local, seja lá externo ou interno, é para adorar a Deus, é para glorificar o nome dEle, é para exaltá-lo, é para que a gente possa se fortalecer no Senhor. Mas hoje em dia, esses locais se tornaram locais onde as pessoas estão ali apenas para pedir, apenas para fazer do evangelho um meio de ganho. E as pessoas estão ali, entram do jeito que estava, com a vida totalmente no pecado, buscando apenas satisfazer os seus desejos. Quantos são aqueles que estão aí na prostituição, que estão roubando, que estão mentindo, que estão adulterando? Mas a palavra de Deus nos chama a atenção nesta manhã. Deus diz: terra, 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 ouve a palavra de Deus. Ouça, meu irmão, a palavra de Deus. Dê ouvidos, se atente na palavra de Deus, vá meditar na palavra de Deus, vá estudar a palavra de Deus, vá buscar a presença de Deus. Não adianta querer buscar a palavra de Deus apenas para satisfazer
os seus desejos materiais, se esta palavra não transformar a sua vida, se ela não trazer mudança para mim e para você, de nada adianta. Porque a nossa luta aqui nesta terra não é para enriquecimento material, mas a nossa luta aqui é para a salvação. Jesus já fez por mim e por você o que nós não poderíamos fazer. Ele morreu, ele deu a sua vida para nos salvar. Agora nós é que temos que dar o primeiro passo, nós é que temos que buscar o Senhor. Ele não vai vir morrer novamente por nós, não. Ele já derramou o sangue dele, ele já nos redimiu, ele já nos comprou, mas para que isso tenha validade na minha e na sua vida, é necessário arrependimento, é necessário reconhecer Cristo como Salvador e buscá-lo verdadeiramente e buscar uma vida de comunhão com Ele. Não estou dizendo aqui para você ser perfeito, porque Deus ele conhece o meu e o seu coração, Ele conhece o meu interior, Ele me sonda, Ele sonda você. Não adianta, nós não podemos esconder de Deus aquilo que está dentro de nós. Eu posso esconder dos homens, mas de Deus, jamais eu vou esconder de Deus os meus sentimentos, jamais eu vou esconder de Deus aquilo que está dentro do meu coração, porque Deus ele nos esquadrinha o nosso ser. A palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra juntas e medulas e que está apta a discernir a intenção do coração. Então Deus, ele sabe, meu irmão, ele sabe o que está dentro de nós. Nós não podemos esconder de Deus aquilo que realmente nós somos. Nós não podemos maquiar. Podemos maquiar para o homem, podemos nos tornar atores para o homem, mas para Deus, você não tem como enganar a Deus, eu não tenho como enganar a Deus. Deus deseja que nós venhamos a buscar a sua presença. Deus nos exorta a buscar a sua presença. Mas o mundo hoje tem esquecido de Deus, esquecido de buscar a presença de Deus. Mas olha aqui o que é que diz o Salmo. O Salmo 1 vai nos exortar a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus nos exorta a meditar na palavra dele, de dia e de noite. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem procurado fazer a vontade de Deus? Terra, ouve a palavra de Deus. Não apenas ouvir com os ouvidos, mas Deus nos exorta a praticar a palavra de Deus. Não apenas agora, não apenas hoje, mas enquanto houver fôlego de vida em nós. Este ouvir, meu querido, é de praticar, é de viver. E são poucos aqueles que têm praticado. As pessoas ouvem a palavra de Deus, mas ela entra pelo ouvido e sai pelo outro. Por que estamos hoje vivendo assim? Aonde está a igreja do Senhor? Será que a igreja do Senhor tem orado? Será que a igreja do Senhor tem levado a palavra verdadeira? Porque quando nós pregamos a palavra, irmão, quando nós anunciamos a palavra de Deus no bairro, na cidade, no Brasil, nós tomamos aquele território que já é de Satanás,
Quando a igreja entra pregando, os demônios eles têm que bater em retirada. Mas hoje em dia a igreja não tem feito a missão correta, não tem feito o ID do Senhor de forma correta. É por isso que a violência tem crescido, porque a igreja se esqueceu do verdadeiro propósito, da verdadeira chamada, que é levar a palavra. Por isso nós vivemos hoje uma sociedade corrompida, uma sociedade tomada pela violência, uma sociedade onde as pessoas têm perdido a sua identidade, se afastando de Deus. Vivemos hoje como Sodoma e Gomorra, irmãos. A imoralidade, a prostituição tem crescido, a violência dentro das escolas, o povo se esquecendo de buscar a Deus, buscam a Deus apenas nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia. Quando a pandemia estava aí, quando estava o Covid, as pessoas eram orando, se ajoelhando no meio das ruas, com medo da morte. E por que não fazem essas coisas hoje? E por que não oramos hoje? Porque jejuamos apenas em prol dos nossos propósitos, dos nossos querer material? Porque os pastores não promovem jejum e oração para repreender esse espírito aí de violência que tem tomado o nosso país? Mas convocam jejum, convocam orações em prol de uma pessoa que apenas se aproveitou do evangelho, apenas se aproveitou da ganância de certos pastores para manipular a igreja de Deus, o povo de Deus, as pessoas que estavam ali dentro. Por que esses pastores hoje não convocam a igreja, não convocam o povo para orar e jejuar em prol do país para que essa violência venha ter um fim? Mas Deus chama a nossa atenção para que nós venhamos ouvir, praticar a palavra dele, buscar a sua face. O Espírito Santo, ele quer que nós façamos isso, irmãos. Ele quer que nós venhamos a nos arrepender dos pecados ocultos que nós não confessamos. Mas Deus sabe qual é o meu e o seu pecado que está oculto. Você pode ocultar dos homens, da sua esposa, do seu marido. Você pode ocultar o seu pecado do seu filho, mas de Deus você não vai ocultar o seu pecado. Você vai ocultar o seu pecado, pastor, dos homens, da congregação, mas de Deus você não oculta o seu pecado. Quantos altares estão aí sujos, manchados do pecado, porque já não há milagres em muitas congregações, porque Deus não responde a oração desta irmã com fogo, assim como ele respondeu a oração de Elias. Quando Elias ali estava desafiando os profetas de Jezabel, e ele clamou e Deus respondeu com fogo. Por que hoje as orações de muitas congregações, de muitos pastores não são ouvidas? Porque não há uma vida de entrega verdadeira a Deus. Porque as pessoas estão fazendo de Deus apenas amuleto de sorte. Porque as pessoas querem buscar a Deus apenas para satisfazer os seus desejos materiais. Mas Deus está cobrando de mim e de você uma real entrega. Deus está cobrando de mim e de você um coração contrito, aquebrantado, um coração disposto a buscar a Deus verdadeiramente. Deus está cobrando de mim e de você que nós tenhamos uma vida de compromisso com a palavra. Muitos irmãos não querem mais evangelizar, não querem mais sair para evangelizar, para levar a palavra de Deus. O que faz a igreja crescer, irmão, é você sair, é você levar a palavra de Deus. Não adianta você querer inventar aí teatro, músicas. Não, isso
Você vai apenas aglomerar uma ruma de pessoas ali que não vão estar verdadeiramente transformadas pelo poder de Deus. A igreja não é lugar de circo. A igreja não é lugar de show. A igreja é lugar de adoração a Deus. A igreja é lugar de busca do Espírito Santo. Recentemente, uma irmã, uma missionária, esteve aí em casa, irmão, vamos ali fazer uma oração, eu estou numa campanha. E eu disse, vamos, irmão. E graças a Deus eu estava nesse dia, durante algumas semanas eu estava diante de Deus em oração, em jejum. Não estou aqui me vangloriando, irmão, porque quem faz é Deus. E ali a gente estava orando numa casa e Deus me revelou que aquela moça, eu até fiquei meio constrangido, mas eu tive que falar, irmão, porque eu não vou carregar e pagar preço por ninguém. E eu disse para a moça, olha, a senhora está em prostituição. Se eu estiver mentindo agora, a senhora pode me exortar, porque Deus é testemunha. E esta moça, ela disse, eu estou. Deus confirmou, irmão. Neste mesmo dia chegou um rapaz, pulando, saltitando, já veio da porta, sapateando, fazendo aqueles rodopios. E aquilo ali me incomodou. Mas eu não falei nada. Fiquei apenas observando. E ele já chegou entregando um recado para um e para outro. E aí a gente foi para uma outra casa fazer uma oração, a irmã me chamou. Ela disse, irmão, tem outra casa que eu preciso ir. Eu estou fazendo a campanha, vamos lá. E eu digo, vamos, irmã. E esse irmão, ele também, daqui a alguns minutos, aparece ele. E a gente estava ali orando. E eu, pela misericórdia de Deus, eu fui orar nele. E quando eu orei nele, coloquei a mão nele, eu senti um peso. E ele fazia uma força medonha. E começou a runir como um cachorro. Começou a fazer umas coisas ali. E eu disse baixinho, irmão, quantos anos o senhor tem na igreja? E ele disse 20 anos. E eu disse, irmão, o que eu vou dizer aqui vai entristecer você. Mas eu não posso deixar de falar. O senhor não tem o Espírito Santo. Isso que está na sua vida não é de Deus. E ele, com raiva, ele disse, não, irmão, eu tenho 20 anos de crente. E eu digo, com isso, irmão, você pode ter 30 anos dentro de uma igreja. E você pode ter sido enganado a vida toda pelo espírito imundo. Irmão, a minha parte eu fiz, eu orei. Eu não sei como ficou aquele irmão, mas me deu dó. Irmão, muitas das vezes a gente passa por uma situação de enfermidade, porque a gente deixa de falar aquilo que Deus manda a gente falar. Muitas das vezes eu não gosto nem de falar, e minha esposa diz, fala, eu digo, não vou falar não. Porque as pessoas às vezes levam as coisas de Deus na brincadeira, irmão. Já abre uma oração brincando, já abre o culto com piada, tem muitos pastores aí abrindo culto, irmão. Vai para a igreja e já começa com piadinha em cima do altar. As coisas de Deus são sérias, meu querido. Irmãos, eu vou falar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Eu era professor da escola bíblica. Eu tinha oportunidade de pregar dentro da igreja. E o pastor a qual eu estava ali, que era o pastor da igreja, era um homem de Deus. Mas chegou o tempo dele ir para outro local. Dele ir para outra igreja, porque as igrejas, as assembleias, elas movem um pastor de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. E entrou um pastor jovem, eu não vou falar o nome dele. E toda vez, irmão, que eu ia ali, ministrava a palavra de Deus, estava ensinando, esse pastor dizia para a irmã, irmã, desliga esse rádio, porque esse rádio está chiando. Todas as vezes que eu estava ensinando, ele vinha com a mesma conversa. E eu já estava me chateando. Certa vez, esse pastor, a gente estava construindo uma igreja, e eu estava carregando um carrinho de entulho, levando para fora. E ele me parou e perguntou, irmão, quem te consagrou a diácono? E eu disse, irmão, o senhor não olhou a minha ficha?
O pastor fulano de tal olhou, eu fiquei 1 ano sentado aqui, eu não queria nem ser obreiro. Eu não queria mais voltar ao ministério porque eu já sei como é que é. E eu disse, pastor, eu não caí aqui de paraquedas. Eu não vim para cá e me fiz diácono. Não. Foi o pastor que estava que me chamou, eu nem queria. Irmão, por conta disso, eu não sou hipócrita. De tanta coisa que ele falava ali. Desliga esse rádio, irmão, porque está chiando. Eu achei por bem, irmão, entregar o meu cargo. Porque eu já estava me aborrecendo. Porque, irmão, eu sou uma pessoa eu tenho um temperamento ainda muito forte. E eu estava vendo a hora de eu, infelizmente, partir, não dentro da congregação, porque eu respeito ali, eu respeito o irmão. E eu cheguei, pastor, estou entregando o meu cargo. Eu não quero ser mais diácono. Pergunte, meu querido, se esse pastor veio na minha casa. A igreja não é nem dois quarteirão, mas esse pastor nunca veio na minha casa me perguntar o motivo. Irmão, você pecou? Você cometeu algo que você não queira? Sabe por quê, irmão, que ele não veio? Porque ele já sabia o que era. Suas piadinhas. E eu não gosto, irmão, das coisas de Deus, para mim é muito séria. Eu não gosto de brincadeira quando você está ensinando a palavra de Deus. Quando a pessoa está pregando, você não tem que ficar brincando porque as coisas de Deus é séria. As coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus não é para ficar mostrando o dente, ficar rindo. A pessoa está pregando e o outro está ali rindo. As coisas de Deus são sérias, é por isso que muitas igrejas hoje estão doentes espiritualmente. E eu fiquei triste, irmão. Entreguei meu cargo. E disse, vou ficar apenas no banco. E permaneci. Mas o tempo passou, irmão. Havia um desejo no meu coração de levar a palavra. Mas hoje eu levo a palavra através desse meio de comunicação, YouTube. Hoje eu não posso caminhar tanto como eu fazia antes, evangelizava, saía com os irmãos. Mas Deus me deu essa oportunidade de estar aqui falando para você. Ouça a palavra de Deus, busque a Deus, meu querido. Pratique a palavra de Deus. É difícil? Não. Há momentos em que a gente às vezes erra. Mas Deus é misericordioso. Não estou dizendo que você tem que estar sempre na prática do pecado. Você tem que ser consciente de si mesmo. Você tem que olhar para si mesmo. Eu não posso apontar ao seu pecado, porque se eu apontar para você, tem 3 dedos apontando para mim. A palavra de Deus ela vai dizer que nós devemos tirar primeiro a trave dos nossos olhos, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Mas eu estou te trazendo aqui uma mensagem. Ouça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, busque fazer a vontade de Deus realmente. Busque a unção do Espírito Santo. Irmão, a unção do Espírito Santo não vem de qualquer jeito. Existe um preço a pagar. A renúncia do eu, a renúncia das coisas deste mundo, a obediência à palavra de Deus, uma vida de temor e tremor a Deus. Quando Deus vê dentro de nós, irmão, sinceridade, temor, o desejo de fazer, Deus ele vai derramando a unção, o poder nas nossas vidas, para que a gente possa realizar a obra dele. Não é você, não sou eu que vai fazer milagre. Não sou eu, não é você que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que está em nós que vai convencer o homem. Mas para isso é necessário que nós venhamos a buscar a presença dele, a pagar o preço com a vida de oração, a pagar o preço meditando na palavra de Deus. Você não precisa estar preso a uma religião. Eu sempre friso, religião não salva ninguém, pelo contrário, aprisiona.
Tem muitos que estão dentro de uma religião, muitos que estão presos a um cargo e não fazem, e não vivem a palavra de Deus. Muitos pastores que estão aí incubados, apenas tirando proveito dos irmãos, enquanto tem muitos irmãos aí passando necessidade, e os pastores comendo o dízimo, comendo a oferta, e não tem coragem, muitos não têm coragem de dar uma cesta básica para o irmão, de pagar uma conta de luz, de uma água. Eles dizem, não, irmão, eu vou ensinar você a pescar. Amém. O irmão não tem que ficar realmente dependente de ninguém, não. Ele tem que aprender. Se ele tem condição física, saúde, ele tem que correr atrás. Mas a igreja é responsável para cuidar dos seus membros. Porque que pastor seria esse que não cuida das suas ovelhas, que não tem discernimento, que não sabe ver a necessidade dos irmãos? Então, irmão, ouvir a palavra de Deus é praticar, é obedecer, é buscar a presença de Deus todos os dias, é estar fazendo a vontade de Deus, é estar renunciando o nosso eu, a nossa vontade. Ouvir a palavra de Deus, irmão, é estar prostrado diante dele, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa. Não pense você que quando aceitar a Cristo sua vida vai ser um mar de rosa, não. É aí que vai vir os levantes, é aí que pessoas vão se levantar contra você para te caluniar. A própria família vai se levantar, vai dizer, agora você é crente? E quando você errar, falar uma palavrinha assim, eles já vão te julgar. Olha aí o crente, olha o que esse crente falou. Porque eles não conhecem a misericórdia e o amor de Deus. Quantos estão assim, irmão? Quantos pastores, irmãos, enganando os irmãos? Quanta marmota hoje em dia você vê dentro da igreja. É a unção do cavalinho. Você já viu isso aí nas redes sociais? É o irmão trepando, subindo nas costas do outro e dizendo que é a unção do cavalinho. É irmão se jogando no chão, a unção do cachorro, gente latindo. É unção do dente de ouro. Alguns anos atrás tinha isso. As pessoas iam ali ser ministradas para querer se receber um dente de ouro. É a unção do cai-cai. É as pessoas se caindo de forma emocional dentro da igreja. Uma vez eu estava numa igreja e o sujeito forçando para me cair. E eu abri os olhos e disse para ele, que é isso, meu irmão? Eu vou cair com o poder de Deus, não com você empurrando. Se você, irmão, não tiver coragem de exortar e deixar essas pessoas fazer o que querem para se promover com mentiras dentro da igreja, você não pode se calar diante da verdade. Não seja um tolo dentro da igreja, mas exorte. Se Deus te dá essa autoridade, exorte. Não aceite mentira, não aceite engano dentro da igreja. Falsas profecias, pessoas que querem se promover, pessoas que estão ali profetizando de si mesmo, profetizando palavras demoníacas, falando quando Deus não mandou falar nada. A responsabilidade é grande. Quando eu estou aqui ministrando esta palavra, se não for de Deus, irmãos, Deus vai cobrar de mim. Amém? Mas Deus mandou eu trazer esta palavra. Ouve a palavra de Deus. Terra, 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 ouve a palavra de Deus. Deus diz para os seres humanos, para nós, homens, a qual Ele criou a sua imagem e semelhança, pessoas racionais, ouça a palavra de Deus, porque enquanto há vida, meu querido, há condição de se arrepender dos pecados, há condição de aceitar Cristo, para que Ele possa transformar a nossa vida, para que possamos ter a certeza da salvação.
e saber para onde vai. Então, meu querido, a palavra de hoje, para mim e para você, é: ouça a palavra de Deus, pratique, vivamos a palavra de Deus, irmãos. É difícil? Não. É verdade que tem momentos que a gente sai do caminho, que a gente fala alguma coisa, que a gente se irrita, mas Deus diz: peça perdão, se humilhe. Porque Deus, irmão, quando nós reconhecemos nosso erro e pedimos perdão, Deus, ele nos perdoa. Se a pessoa não quer perdoar, aí é ela e Deus. Mas a sua parte, a minha parte, nós temos que fazer. É pedir perdão, é buscar fazer a verdade, é buscar viver a verdade. Perfeito, só Deus. Mas Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece o meu e o seu deitar. Deus conhece o meu e o seu andar. Deus não precisa de nenhum espião para ficar tocaiando sua vida, para ficar dizendo fulano foi ali, vai atrás de fulano, vê o que é que ele está fazendo, vê o que ele está falando. Não, irmão, Deus não precisa de gente para saber o que você está fazendo, não. Porque Deus sabe muito bem. Ele é onisciente, ele é onipotente. Deus conhece tudo, ele tem todo o poder. Ele está em todo lugar. Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe cada palavra que sai da minha boca, da sua boca, mesmo antes da gente pronunciar. Então, a palavra de hoje é: ouça a palavra de Deus. Busque a Deus. Amém? Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Que Deus abençoe os seus negócios, aquilo que você pretende fazer ou está fazendo, que a mão de Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus abençoe as suas finanças, que Deus abençoe os seus estudos, jovem, você que está na faculdade, na escola. Que Deus abençoe os seus empreendimentos, meu querido. Que a mão do Senhor esteja sobre ti. Que a luz de Deus resplandeça na sua vida. Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E mais uma vez eu te peço, se inscreva no meu canal, Comunidade dos Discípulos. Ajude este canal a alcançar outras vidas, outras pessoas. Amém? Porque fazendo isso, irmão, você também estará trabalhando para o reino de Deus. Você estará contribuindo para o reino de Deus. Você não precisa doar nada para o meu canal. Eu não quero um centavo seu. Apenas que você possa se inscrever no meu canal e divulgar o vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.